É motivo de grande satisfação para mim estar aqui na casa de Deus com vocês, irmãos. Sempre eu falo, é um motivo de grande honra, porque vocês não sabem o quanto que eu amo vocês em Cristo Jesus. Se uma pessoa amar a outra pessoa, ela o quê? Ela deseja vê-la toda hora, todo momento. Então, eu gosto de estar aqui com vocês, né, na casa de Deus, louvando a Deus. Então, é isso aí. O Senhor é bom, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, como disse o obreiro Miquel, a obreira Karina, Karine. A Mônica sempre é Karine, né, Karine? Então, é motivo de grande satisfação. Irmãos, eu quero testemunhar aqui, falando um pouco das grandezas de Deus, porque muitas das vezes Deus tem feito coisas por nós, mas nós nem damos contas assim, né? Mas Deus tem, cada ar que você respira, é Deus te concedendo graça. Cada sentimento que você sente pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, é uma graça de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, mas Deus concedeu essa oportunidade para você. Então, eu queria dizer aqui, nessa manhã, que Deus tem sido bom comigo, porque muitas pessoas, eu fico observando a minha vida, não quero dizer que a minha vida é melhor que os outros, mas eu fico observando a pessoa que eu era, né? Eu podia estar hoje, como sempre diz a missionária Nádia, eu poderia estar lá bebendo, lá paródia com meus amigos, né? Com meus amigos, entre aspas, né? Porque amigo de verdade é aquele que te leva para a presença de Deus, né? Aquele que faz você ser uma pessoa melhor, crescer tanto como ser humano, espiritualmente e também materialmente, né? Esse é o verdadeiro amigo, que está no seu lado num momento difícil, um momento de alegria, tristeza, em todos os momentos, né? Então esse é o verdadeiro amigo e vocês têm sido um amigo para mim, porque juntos nós estamos aqui louvando a Deus. Isso é algo muito importante para mim, porque eu vejo, poderia estar, como eu estava dizendo, poderia estar em qualquer outro lugar, né? Poderia estar bebendo, poderia estar preso, porque o ambiente que eu cresci era um ambiente tenebroso. Então, Deus, graças a Ele, que me resgatou, para que eu possa também alcançar outras pessoas. Essa, na verdade, é a nossa maior missão nessa terra. Inclusive, isso vai ser a nossa mensagem de hoje, né? Então, eu dou graças a Deus também, porque Deus tem trabalhado na vida de vocês, tem feito vocês, eu sinto que Deus tem feito vocês ser pessoas melhores. Eu sinto isso. Eu vejo muita diferença, por exemplo, no irmão Vade, eu vejo muita diferença. Desde a primeira vez que eu falei com ele, eu vejo diferença na vida dele, eu vejo Deus trabalhando na vida dele. E a Mônica nem se fala, meu Deus. Mônica, meu Deus do céu. Deus tem trabalhado de uma forma que às vezes ela fala assim, Jadir, você viu como que eu estou me tornando? Porque antes, por exemplo, permita-me falar aqui, Mônica, antes, por exemplo, ela trabalhava lá no platô. E qualquer coisa que os colegas dela falavam, ela já estava gritando. Agora ela disse assim, que ela dá costa e não fala nada, deixa eles para lá. Então, isso são pequenos detalhes que Deus trabalha na nossa vida, que muitas das vezes nós não demos conta. E muitas das vezes nós damos conta. Mas a Bíblia diz, como disse o obreiro Miquel, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo agora se fez novo. Amém? Que Deus seja glorificado ainda mais na vida de vocês e na minha vida e todos os irmãos que não puderam estar aqui. Amém? Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Irmão, essa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, lá no livro de... Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, porque eu troquei a Bíblia com a Mônica e já fiquei perdido aqui. Glória a Deus. Glória, livro de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ver só qual é. Glória a Deus. Livro de Lucas. Se não me engano, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Batista, tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Troquei a Bíblia com a Mônica, já fiquei perdido aqui. Qual que saiu? Lucas
Pode trazer aquela então. Glória a Deus. Não, já achei aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Em que Jesus convoca os discípulos. Está aqui. Está aqui. Lucas capítulo 5. Porque eu troquei a Bíblia com a Mônica e estava toda marcada nessa Bíblia aí. Glória a Deus. Vamos prestar atenção e ver o que diz a palavra do Senhor. Porque, como disse o obreiro Miquel aqui, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Então, se você atentar para cada detalhe, minuciosamente, o que está escrito nessa palavra, eu tenho certeza que a palavra de Deus te guiará. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num determinado dia, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo do lago de Genezaré e uma multidão exprimia todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à beira do lago, todos os irmãos encontraram? Encontrou? Lucas capítulo 5, versículo 1 em frente. Glória a Deus. Amém. Vou ler mais uma vez, irmãos. Jesus convoca seus discípulos. É o título desse texto aqui. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Versículo 3 diz assim: então entrou num dos barcos que pertencia ao Simão Pedro e lhe solicitou que afastasse um pouco para a praia. E assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão Pedro e os demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em sua palavra, lançarei as redes. Aleluia. Assim procederam e pegaram enormes quantidades de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começaram a afundar. Versículo 8. Diante de tamanho evento, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Versículo 9. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Versículo 10. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Todavia, Jesus revela a Pedro: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Irmão, tem um texto que está escrito lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, 15 a 6, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, salvo. Quem não crer, condenado. Então, não precisa abrir, eu só queria alertar vocês desse texto, porque o título da minha mensagem aqui é Pescadores de Homens. A grande comissão. Para quem não sabe o que é a grande comissão, é a ordem que Jesus deu de nós pregarmos o evangelho, de nós falarmos, de nós testemunharmos. O obreiro Miquel aqui disse que nós somos luz, que nós somos sal. E nós devemos usar dessa iluminação para nós alcançarmos outras pessoas com a luz do evangelho, com o gosto que o evangelho dá para as pessoas ter uma vida melhor. Amém? Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer a Deus e vamos pedir que a sua presença seja derramada nesse lugar. Amém? Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo,
Nessa manhã, Senhor Jesus, nós agradecemos o Teu nome, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido glorioso no nosso meio, Pai. Pai, nesse momento, venha perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, nossas penitências, nossas peculiaridades, nossas inclinações, Pai. Pai, venha fazer que nós sejamos seres humanos melhores. Nós almejamos, nós continuamos carecendo da Tua graça, Pai. Pai, nesse momento, perdoa-nos, pois a Tua palavra diz que aquele que não tem pecado, ele se faz mentiroso, mas aqueles que o confessam, o Senhor é fiel para perdoá-lo, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço, meu Deus, por favor, Pai, venha perdoar, Senhor, venha fazer presente nesse lugar. A Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está presente. E nós estamos aqui hoje, reunidos no Seu nome, Senhor Jesus, porque nós almejamos, nós temos sede e nós temos fome da Tua justiça, Pai, do Teu Evangelho, da Tua palavra, Pai. Pai, nesse momento eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, podem assentar, por favor. Glória a Deus, irmãos. Não, o título, como falei aqui da minha mensagem, é Pescadores de Homens. A grande comissão dada para Jesus a todos os cristãos, a todos aqueles que foram lavados, que foram remidos, que foram salvos pelo poder do nome de Jesus. Aqueles quais foram revelados a mensagem do nome de Jesus. Jesus disse agora que tem a missão de pregar às outras pessoas. Então, por isso que o título da minha mensagem é Pescadores de Homem. Agora, nós estamos vivendo numa geração em que muitos cristãos é tímido em relação à pregação do Evangelho. É tímido no quesito da proclamação do Evangelho, né? A grande percentagem dos cristãos, entre aspas, que se dizem cristãos, tem uma timidez em relação à pregação do Evangelho. Mas nós que fomos salvos, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós de jeito nenhum, em hipótese alguma, devemos ter esse sentimento de timidez de pregar o Evangelho, né? Nós devemos ser ousados, nós devemos, na verdade, pregar o Evangelho é como é que eu vou falar para você? É um privilégio. Né? É um dom que Deus nos deu, um privilégio de nós pregarmos essa palavra. O Evangelho não deve ser motivo de tropeço para nós. O Evangelho não deve ser motivo de vergonha para nós. O Evangelho não deve ser um motivo de algo ignóbil para nós. O Evangelho é algo glorioso para nós. O Evangelho é uma virtude que Deus nos dá, é um dom que Deus nos dá para nós compartilharmos com os outros. Temos que ser imitador de Cristo. Como assim imitador de Cristo? Tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se fez homem, para quê? Para pregar o Evangelho aos corações, para pregar aos ouvidos. João Batista, certa vez, disse aos seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu o Messias ou havemos de esperar outro? E Jesus mandou um recado para dizer para João Batista: os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos estão sendo purificados e o Evangelho está sendo pregado. Nós temos que ser imitador de Cristo. Nós também não só temos que ser imitador de Cristo, como também temos que ser imitador de Paulo, assim como ele de Cristo. Paulo disse em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, tanto judeu como grego. Então o Evangelho não deve ser motivo de tropeço para nós. Aleluia. O nosso maior anseio deve ser pregar aos corações. A nossa maior missão nessa terra é pregar o Evangelho glorioso de Cristo. Amém? Aliás, essa é uma das evidências que o sangue de Jesus te alcançou, que a mensagem do nome de Jesus te alcançou. É que você tem o desejo incansável, insaciável de pregar às outras pessoas também. Não foi assim com Paulo? No caminho de Damasco, o que Paulo fez quando encontrou com Cristo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Quando Jesus encontrou com Paulo, salvou Paulo, encontrou com a graça dele na vida de Paulo, a Bíblia diz que imediatamente Paulo foi testemunhar nas sinagogas de Damasco.
Essa deve ser uma evidência de uma pessoa que foi alcançada com a mensagem do nome de Jesus e que ela tem o desejo de pregar às outras pessoas. Ela não se contenta com a mensagem só para ele ou para ela, mas ela leva às outras pessoas. Não foi assim com a mulher samaritana, né? Encontrou Jesus. A Bíblia diz que ele foi testemunhar Jesus na cidade de Samaria. Então, foi assim também com o endemoniado gadareno. Depois de Jesus expulsar uma legião de demônios, a Bíblia diz que ele foi imediatamente testemunhar em Decápolis. Decápolis, Deca, 10, Polis, cidade. Em 10 cidades, ele foi testemunhar Jesus. Então, a grande evidência que a mensagem do nome de Jesus nos alcançou é que nós temos desejo de pregar às outras pessoas também. Nós temos um fogo insaciável entre nós. Nós nos contentamos com essa mensagem só para nós. Então, nós aqui temos o contexto de Pedro. Pedro era um rude pescador que foi transformado pelo poder do nome de Jesus. Ao encontrar-se com Jesus, Pedro foi transformado segundo o poder desse maravilhoso Deus. É interessante ver aqui que Jesus, muitas das vezes, eu quero que você preste atenção, porque essa palavra é importante. Muitas das vezes, Jesus não escolhe os intelectuais para fazer a sua obra. Muitas das vezes, Jesus não escolhe os governantes, os reis, os estadistas, os professores, os filósofos. Ele escolhe os pequeninos. Por quê? Graças te dou, ó Pai, porque não revelaste isso aos reis e governantes, mas revelaste isso aos pequeninos, aos israelenses. Então, muitas das vezes, o Evangelho é restrito a essas pessoas, pois o Evangelho é revelado àquele que é pobre do espírito ou humilde de espírito. O que seria pobre do espírito? É aquele que reconhece a sua insuficiência espiritual. É aquele que reconhece que ele não é bom o suficiente para entrar no céu. É aquele que reconhece, como Pedro reconheceu nesse contexto, que ele é pecador, que ele é falho. É aquele que reconhece que o seu dinheiro não é tudo, que sua empresa não é tudo, que o seu carro não é tudo, que sua casa não é tudo, que a sua beleza, a sua inteligência não é tudo. É aquele que reconhece que precisa de um Salvador, na semelhança do jovem do Bartimeu. Jesus, filho de Davi, sê benevolente de mim, tenha misericórdia de mim. Olha o cego Bartimeu, humilde de espírito. Ele reconheceu que precisava de Jesus. Ele reconheceu que por ele mesmo ele nada poderia fazer. Ele reconheceu que precisa de um Salvador. É na semelhança também daquele publicano. Jesus conta a parábola que o publicano, ele está lá, ele ora, Senhor Deus, eu te dou graça porque eu não sou como os roubadores, os salteadores. Mas o publicano, ao orar, o pobre do espírito diz, Senhor, a Bíblia diz que ele como que eu vou falar? Ele não confiava em si somente para olhar para o céu. Ele embaixava a cabeça, Senhor, sede benevolente de mim, porque eu sou pecador. É aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. É aquele que não é arrogante. É aquele que é humilde. Ele é humilde. Ele não confia em si mesmo. Ele não confia nas suas obras, naquilo que ele vai fazer para alcançar o favor de Deus. Mas ele sabe que o Espírito Santo é soberano para salvar e para remir ele. Glória a Deus. Então, o Evangelho é pregar aos pequeninos. E Pedro tinha essa consciência. Pedro era pobre do espírito. Podia ser que ele era rude pescador, ele era bruto, mas ele tinha uma pobreza espiritual. Permita-me fazer uma pergunta nessa manhã. Será que nós temos sido pobres do espírito? Será que nós temos sido reconhecendo que nós não somos bons o suficiente? Que nós somos um ser tão deplorável, patético, tão baixo, sujo, pífio, que a glória deve ser dada somente a Jesus? Será que nós temos percebido isso? Pedro tinha essa consciência, rude, falho, pecador. Se não, vejamos o versículo 8. Versículo 8 diz assim, glória a Deus. O obreiro Miquel pode ler o versículo 8 para nós, por favor? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim, vendo isso, Simão Pedro caiu de joelho diante de Jesus, dizendo,
Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Vou repetir mais uma vez o que o irmão disse. Diante do tamanho evento, quando Jesus mandou para lançar a rede e veio grandes quantidades de peixe, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Pedro reconheceu o pobre do espírito, reconheceu que ele é falho, reconheceu que ele é pecador, reconheceu que ele precisa de um Salvador, reconheceu que ele precisa mudar de vida, reconheceu que ele precisa ter uma nova mente, uma nova natureza. Pedro reconheceu essas coisas. Pedro sabe que precisa de uma mudança, de regeneração. Pedro sabia da sua condição. Irmão, permita-me com muita humildade fazer esse tipo de comentário aqui. Será que você tem sido como Pedro? Será que você tem sido humilde o suficiente para reconhecer que é pecador, que é falho, que é cheio de debilidade e inclinações? Será que nós estamos na presença de Deus, nós sabemos que Deus está aqui presente e nós estamos frio, inerte, indiferente, inoperante, inativo? Será que nós estamos assim? E Pedro sabia disso, que estava diante da presença do Senhor. E Pedro reconheceu a sua falha. Faça como Pedro, meu irmão. Diga ao Senhor: Senhor, eu sou tão pequeno, tão pífio, tão deplorável diante da tua maravilhosa e gloriosa presença, Senhor. Sou tão pecador, Senhor. Senhor, transforma-me, Senhor. Senhor, muda-me, Senhor. Senhor, me dá um novo coração, Senhor. Senhor, me dá uma nova mente, uma nova natureza. Senhor, eu quero ser igual a Ti. Me dá um coração de Cristo, a mente de Cristo, Senhor. Senhor, muda a minha condição, Senhor. Senhor, eu estou farto de ser esse ser humano, tão frio, indiferente. Senhor, muda. Irmão, permita-me dizer mais uma coisa aqui para você. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele transformou Pedro em grande pescador de homens, em grande pregador do Evangelho, há de fazer com você também. Há de fazer você um grande pregador do Evangelho. Há de fazer você um grande conquistador de almas. Agora, alguém pode trazer água para mim, por favor? A garganta ficou seca. Agora, para você ser pescador de homens, o que você precisa? Você precisa de um mar para pescar e você precisa de rede. O que é uma rede? A rede é o Evangelho da glória e da graça de Cristo. O mar é o mundo. Lance o Evangelho no mundo. Pregue o Evangelho, meu irmão. Assim como os apóstolos, nós também devemos pregar até que Deus rompa corações, quebre rótulos, até que as pessoas rendam ao amor de Cristo, irmão. A rede, meu irmão, é o Evangelho, meu irmão, que é lançado no mar. O que é o mar? É o mundo, são as pessoas, meu irmão. Irmão, nós devemos pregar, meu irmão. Nós devemos pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Um Deus totalmente justo, cuja sua lei, a sua palavra, a sua santidade foi violada. Agora, quando o homem pecou lá no Éden, em razão disso, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Esse Deus maravilhoso se fez carne, se humilhou, se fez a tua semelhança, para sentir o que você sente, para beber a sua água, para comer o seu pão, para sentir as mesmas debilidades que você sente, as fraquezas que você sente, agora para auxiliar você, não só para isso, mas também para tomar os seus pecados e levar para a cruz, para tomar as suas debilidades. A Bíblia diz que Ele fez maldito por cada um de nós. Era nós que devíamos estar lá pregados na cruz, porque nós quebramos a lei todos os dias. Todos os dias nós somos malditos. E Moisés diz: maldito é o seu fruto, maldito a sua maçadeira, maldito é tu quando entrar na cidade, maldito é tu quando entrar no campo. E Jesus veio e fez maldição por nós. Consegue entender isso? Ele tomou toda essa maldição que era cabíveis a mim e a você e levou para a cruz de Calvário. E fez maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, Ele não só se fez maldito, morreu naquela cruz, mas também foi morto, sepultado.
Mas, irmão, a boa notícia que é o Evangelho é que na alvorada do terceiro dia, Ele ressuscitou, meu irmão. Ele ressuscitou, meu irmão. Agora, quando Ele ressuscita, dado a grande comissão, Ele ordena que todos os homens, todas as tribos, línguas, nações se arrependam e creiam no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus, meu irmão, para a salvação de todos aqueles que creem, tanto o grego como o judeu. Glória a Deus. Então, irmão, o Evangelho não é essas balbúrdias que tem por aí. O Evangelho não é prosperidade. O Evangelho não é sobre melhor de si. O Evangelho não é ter um culto coach, inflamar o seu ego. O Evangelho é Cristo, um Deus totalmente justo que se fez homem para salvar-nos, todos os pecadores, dos quais eu sou o pior. Glória a Deus. Então, o Evangelho é a obra de Cristo, meu irmão. É a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Agora, a obra de Cristo que nós temos que proclamar, a pessoa de Cristo, né? A obra que Ele fez. Foi o que os apóstolos pregaram. Foi o que Paulo pregou, Pedro pregou, foi o que João pregou. A obra redentora de Cristo na cruz. Irmão, quando Jesus estava pregando nas sinagogas, Jesus estava pregando nas cidades. João capítulo 12. Uns gregos foram ter com Jesus. Disseram assim, mestre, Filipe disse assim, mestre, tem uns gregos aqui querendo falar contigo. Jesus disse assim, sabe o que Jesus disse? É chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia! É verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Ora, o que isso tem a ver com os gregos? Os gregos eram estrangeiros, como nós. O Evangelho era só permitido pregar às ovelhas da casa de Israel. O Evangelho era restrito aos estrangeiros, aos brasileiros, aos cabo-verdianos, guineenses, angolanos, era restrito. Aos gregos é a mesma coisa. Jesus disse que ainda o trigo ainda não foi lançado, porque o trigo tem que ser lançado primeiro e assim dará muitos frutos. O que isso tem a ver? Tem a ver com a sua morte. Jesus disse, enquanto o trigo não for lançado, enquanto ele não morrer, for sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, o Evangelho ainda não estará disponível para os estrangeiros. O Evangelho ainda não estará disponível para os gentios. Não estará disponível. Agora, por isso que ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá muitos para ele. Quando ele for ressuscitado, muitos ele atrairá para ele. Então, meu irmão, o Evangelho aqui não está disponível para os estrangeiros. Não está disponível para os gentios. O Evangelho está restrito para eles, meu irmão. O Evangelho não está disponível, só estará disponível quando a obra for completa na cruz. Quando ele ressuscitar. Tanto que, quando ele ressuscitou, ele estava conversando, dando a grande comissão para os discípulos, para ser pescadores de homens. Ele disse, agora, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Dado essas palavras, ele disse, idem, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, salvo. Aquele que não crer, condenado. Agora, idem, agora, preguem, agora, falem, agora o Evangelho está disponível. O Evangelho, meu irmão, está disponível agora. Quando ele ressurgiu, ele comprou, quando ele morreu naquela cruz e quando ele ressurgiu, ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas, nações, etnias, com seu sangue glorioso, com seu sangue estupendo, com o seu sangue santo. Ele comprou povos de toda a terra, meu irmão. Aleluia! Então prega o Evangelho, meu irmão. Prega o Evangelho, meu irmão. Prega a palavra de Deus. Não seja tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os covardes. Aquele que envergonhar de mim diante dos homens, também eu envergonharei dele diante da divindade. Que coisa estupenda, meu irmão. Então, irmão, abra sua boca. Prega o Evangelho. Fale de Jesus. Testemunhe a Jesus. Sabe por quê? Qual é a garantia do sucesso da pregação do Evangelho? Apocalipse 7:12.
Abra comigo, Apocalipse 7:12. Glória a Deus. Que coisa gloriosa, meu irmão. Olha só um dos textos mais estupendos para mim, nas Sagradas Escrituras. Apocalipse 7:12. Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é esse texto aqui que eu anotei, mas vou tentar resumir para vocês. Apocalipse 7, ele retrata quando Cristo, ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele exulta os céus tomados por uma nuvem e cumpre o Salmos 24, que diz: levantai, ó portas, vossas cabeças. Aleluia. Levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quando o Rei da Glória, que é Cristo Jesus, entrou e um anjo olha, um homem com o corpo glorificado. E eles disseram: quem é esse Rei da Glória? Notem vocês, irmão, que quando ele desceu em espírito e pousou no ventre da Maria. Mas quando ele exultou aos céus, ele sobe com o corpo glorificado. E os anjos: quem é esse Rei da Glória? Esses portões não estão disponíveis para homens. E Cristo chega, cheio de beleza, cheio de magnificência. E um anjo diz assim: cale a boca, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória e ele está entrando por essas portas. Aleluia. Quando ele entra por essas portas, tem um livro lá no céu, que o anjo diz que ninguém é digno de quebrar os selos e abrir aquele livro. E João começa a chorar. O anjo diz: não chores, o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de desatar os selos e abrir o livro, meu irmão. Meu irmão, a garantia do sucesso da pregação do Evangelho é que o Cordeiro já desatou o selo, meu irmão. O Cordeiro já desatou, meu irmão. Pregai o Evangelho, meu irmão, porque o Cordeiro já desatou o selo. E em razão dele desatar o selo, sabe o que vem? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas eu não quero falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu quero falar de um só cavaleiro, o Cavaleiro Branco. O que é o Cavaleiro Branco? Muitas pessoas entendem que o Cavaleiro Branco é o Anticristo. Outras pessoas entendem que o Cavaleiro Branco é o próprio Cristo. Mas para mim, o Cavaleiro Branco é a proclamação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho de Cristo. Quando ele sobe, ele dá a ordem: alguém, falem. Agora ele sobe e solta o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, meu irmão, em toda a Bíblia, o Cavaleiro Branco, ela retrata sobre pureza, Jesus. É o Evangelho, somos nós pregando o Evangelho. O Evangelho será bem sucedido porque o Cavaleiro Branco já foi solto. O Cavaleiro Branco, meu irmão, vamos ver o que diz. Então, observei, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos seres viventes dizendo: vem. Olhei diante de mim, estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Meu irmão, o cavaleiro branco para mim é o evangelho da praxe, que é pregar, meu irmão, desde o Pentecoste, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, meu irmão. A pregação do Evangelho será um sucesso, porque o cavaleiro branco já foi solto, meu irmão. O primeiro ato dos apóstolos, depois da ascensão de Cristo, pregaram no Pentecoste, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, meu irmão. O cavaleiro branco é a proclamação do Evangelho, sendo pregado em toda a sua marcha, na sua marcha gloriosa, triunfando sobre corações, quebrando rótulos, salvando os pecadores, de geração em geração, de séculos em séculos, meu irmão. Aleluia. Então, o sucesso da pregação é porque Cristo já desatou o selo e o cavaleiro branco, a proclamação do Evangelho, já foi solto. Cavalgando, a Bíblia diz que ele cavalgando, determinado a vencer. Sabe o que ensina a palavra determinado? Determinado é uma coisa que já está determinado. Isso vai acontecer. Quando nós vencemos, temos sucesso na pregação do Evangelho, isso já está garantido.
determinado a vencer, meu irmão, reinando sobre corações, mudando vidas. O Evangelho vem sendo pregado. A proclamação do Evangelho. Mais uma vez, vou fazer mais uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta. Permita-me fazer uma pergunta bem íntima. Né? É chato fazer uma pergunta, é muito chato fazer uma pergunta íntima, porque invade nossa privacidade. Mas permita-me fazer essa pergunta para você. Você tem pregado o Evangelho? Você tem proclamado Cristo? Você tem falado, tem proclamado, tem anunciado? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro, ali estará seu coração. Se o seu coração estiver em Cristo, você proclamará o Evangelho de Cristo. Se o seu coração estiver nas coisas mundanas, terrenas, você não proclamará o Evangelho de Cristo. Mas eu creio que o seu coração está em Cristo, porque ali está o seu tesouro e você proclamará o Evangelho da glória de Cristo. Seu coração está em Cristo ou seu coração está nas coisas terrenas, passageiras, finitas, uma vida, punhado de décadas? Seu coração está aí ou seu coração está em Cristo? Terceiro, por que devemos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é a cura, meu irmão. É o antídoto. Romanos 3, 8, 31 em frente, diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho, humanidade, poupou, mas antes entregou por todos nós, como não nos dará todas as coisas com Ele? Quem pode intentar alguma coisa contra os filhos de Deus? É Deus quem justifica. Em Cristo Jesus, quem morreu e quem ressuscitou, está à destra do Todo-Poderoso, intercedendo por nós. O que pode nos separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será a espada? Nudez? Será profundezas? Será o porvir? Principados e potestades? Irmão, como está escrito, todos os dias nós somos aflitos, entregue ao matadouro como uma ovelha. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a vacina, meu irmão. Ao pregar o Evangelho, a vacina do Evangelho nas pessoas, agora Paulo está certo que nada pode separar essa pessoa do amor de Deus. Nada, meu irmão. Nada pode separar. Assim como Paulo, estou certo também que você, ao injetar o Evangelho nas pessoas, a vacina, nada poderá separar essa pessoa do amor de Deus. Então, irmão, estima-se que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, cerca de 500 a 600 mil morreram de Covid-19, que é uma peste. O mundo tem 8 bilhões. 560 a 600 mil pessoas morreram de Covid-19. Uma peste. E nós estamos sendo contaminados pela maior peste de todos os tempos, que é o pecado. E nós temos o antídoto, a vacina. Eu disse que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões, todos foram contaminados. Agora, com o Evangelho, a pessoa vai ser purificada, salvo. O Evangelho que salva, meu irmão. Agora imagina que alguém desenvolvesse uma vacina para o câncer, por exemplo, escondesse e não revelasse. Se for descoberto, quão criminoso será essa pessoa? Como que ele não é julgado pelos todos os tribunais da terra? Porque ele omitiu uma vacina que pode salvar vidas. E nós temos a vacina do Evangelho. Quão criminoso também nós teremos se nós não pregarmos às outras pessoas. Assim diz o Senhor: Filho do homem, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás na sua iniquidade, e tu não fizeres nada para que ele mude de vida, esse ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu cobrarei da sua mão. O sangue do nosso próximo, irmão, está nas nossas mãos. O sangue dos nossos familiares está nas nossas mãos. Quantos seguidores você tem no Facebook, no Instagram? Você tem pregado a palavra de Deus através dessas plataformas? Você tem testificado a Cristo? Você tem feito isso?
Então, meu irmão, o Evangelho é a cura, é a vacina para o pecado. Então, temos esse sentimento de pregar às outras pessoas também, de anunciar, não contentamos, não sejamos egoístas em ter algo só para nós. A Bíblia diz, quando Cristo venceu na cruz, o inimigo das nossas almas foi expulso do céu. Primeiro, a Bíblia diz que o dragão, Apocalipse disse que o dragão foi perseguindo a mulher de Israel, em todo o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, Josué, Primeira Reis, Segunda Reis, Segunda. O inimigo vem perseguindo a mulher é Israel. E a mulher, a Bíblia diz que a mulher deu à luz um filho. Esse filho é Jesus. O inimigo quis matar esse filho, mas o menino foi arrebatado aos céus. Fala da ascensão de Cristo em Atos 1. Que coisa tremenda. Aí cumpre, quando Cristo vence na cruz, cumpre-se a profecia de Gênesis, que o descendente da mulher pisará a serpente na cabeça. E quando Cristo vence da cruz, o inimigo estava na região celeste. Não foi assim com Jó? Ele foi lá, olha o teu servo Jó, só te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Não foi assim que a Bíblia diz? Só te serve porque dá tudo, tira tudo dele e veja se ele te serve. Vai, o inimigo estava na região celeste. Mas quando Cristo vence na cruz, todo principados e potestade foi expulso do céu. Agora um anjo diz, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam de dia e de noite diante do Senhor. Agora o outro anjo diz assim, ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera, de ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Que coisa gloriosa. Irmão, o diabo está no céu? Não. O diabo está no inferno? Também não. O diabo está aqui na terra, influenciando pessoas a matar uns aos outros, influenciando líderes ímpios a construir bombas, a matar pessoas de fome, a invejar uns aos outros, a usarem bebidas, a ter o ego inflamado. O diabo está aqui na terra, influenciando pessoas a matarem uns aos outros, a construírem bomba, a odiarem pessoas. Não é à toa que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, porque o diabo está aqui esfriando as pessoas, Esses dias eu vi na comunicação social, um rapaz que matou a sua mulher grávida lá em Portugal, nos cabo-verdianos. Irmão, imagina o que o diabo está fazendo. Ele está aqui no nosso redor, roubando, matando e destruindo. E nós, como os pregadores do Evangelho, nós temos também a opção de pregar às pessoas. Esse é uma grande missão que Jesus nos deu. Ser pescador de homem, meu irmão. Ser pescador de homem, meu irmão. Meu irmão, tem um pregador nos anos 70, chama Billy Graham, não sei se quantos conhecem aqui. Ele costumava dizer assim, pescadores, para amar pescadores, preguem o Evangelho, lancem a rede, há um Evangelho a pregar, um reino a conquistar e um céu a alcançar, meu irmão. Pregue o Evangelho, meu irmão, pregue. Eu encorajo você a abrir sua boca, a pregar, a falar de Jesus, a convidar, meu irmão. Esse é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter. Leonard Ravenhill, em seu livro, disse que por que Deus nos salva, nos dá um novo coração, nova mente, natureza de Cristo, nos dá uma nova mentalidade, novo comportamento, novas atitudes, nos dá o Espírito Santo e nós ainda continuamos aqui na terra. Por que Ele faz essas coisas? Porque assim como os apóstolos, nós também temos a missão de pregar o Evangelho. O obreiro Miquel disse aqui, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, o que faz? Dá gosto ao alimento. Você não precisa aparecer demais. Só se você pregar uma pessoa ali, a pessoa conhece, vai pregando. Onde você for implantado, vai pregando. Não precisa aparecer demais também. Porque o sal, um bocadinho de sal, ela influencia uma massa. Por exemplo, Erivane, quando você for cozinhar 1 litro de feijão, você coloca 1 litro de sal? Não. Um pouquinho de sal é suficiente para salvar pecadores. Um pouquinho de luz é suficiente para iluminar
esse mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno. Então, meu irmão, eu encorajo você, nessa manhã, a abrir sua boca, a pregar, convidar, evangelizar, porque o tempo está próximo. Chegará tempo que o céu se abrirá. A Bíblia diz, eis que vem o Senhor com seus miríades e miríades de santos. O céu se abrirá, a lua não dará luz, o sol não brilhará e Cristo aparecerá no céu. O que nós temos feito? Será que Ele vai dizer, muito bem, servo fiel? Ou será que Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci? Eu creio que Ele te dirá, muito bem feito, servo fiel. Pregaste teus corações. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive frio e me deste de vestir. Senhor, quando que tivemos sede, quando que o Senhor teve sede e nós demos de beber? Ou teve fome e nós demos de comer? Quando pregastes o Evangelho aos pequeninos, às pessoas. Amém? Que Deus avive essas verdades nos nossos corações. Eu gostaria de convidar você aqui para frente, para que Deus nos dê um espírito de pescador de homens. Para que nós sejamos pescadores de homens. Para que nós pregamos aos corações. Para que nós não contentemos somente com aquilo que Deus nos fez por nós. Nós temos também que fazer com que essa mensagem gloriosa chegue às outras pessoas. Meu irmão, pregue o Evangelho. A história depende do Evangelho de Cristo. O universo, a Bíblia diz que o universo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a manifestação de Cristo. Então o universo geme como uma mulher que está prestes a dar parto, a dar luz. Ele geme. Todo o universo depende da cruz de Cristo. O universo, ela é cristocêntrica, contém as digitais de Cristo. E a nossa vida deve ser feita para glorificar a Deus. Como eu disse aqui no início, a nossa vida é como um punhado, um conjunto de décadas. 10, 20, 30, 40, 50 anos já morremos. Quantas pessoas surgiram durante a história? Reis, governadores, e pessoas ricas. E onde que eles estão agora? Nós não. Nós temos um Evangelho a pregar, meu irmão. Nós temos um reino a conquistar nessa terra, meu irmão. Nós temos um céu a alcançar. Então pregue, meu irmão. Pregue, porque essas pessoas dependem de nós. Jesus o outorgará ao pregar o Evangelho, vida e vida em abundância. A nossa vida aqui na terra é como esse microfone aqui, ó, daqui para aqui. A nossa vida na eternidade é assim. Nós também temos que pregar. É infinito, meu irmão. Você viverá de geração em geração, séculos em séculos, você não morrerá, estará lá reinando e com Cristo. Mas para isso você tem que desejar isso para as outras pessoas também. Quando você, Edivânia, ver a sua mãe lá no céu, a sua mãe vai dizer, obrigado, minha filha, por pregar o Evangelho para mim. Você, Vário, vai dizer, aos seus familiares vão dizer, obrigado, Vário, porque um dia você pregou isso para mim. E todos nós que estamos aqui, é a mesma coisa. Eles vão dizer, obrigado, meus irmãos, por pregar o Evangelho para mim. Idem por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Então, nós devemos pregar para que as pessoas creiam. Como vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vai pregar? Então, meu irmão, temos que pregar. Eu incentivo você nessa manhã a pregar o Evangelho, porque a vitória já está garantida. Por quê? Porque o cavaleiro branco foi solto. Quando Cristo soltou o cavaleiro branco, a proclamação do Evangelho começou. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E até os dias de hoje, o Evangelho vem reinando sobre corações, quebrando rótulos, salvando pecadores e outorgando pessoas vida eterna. Então pregue, meu irmão. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Vamos orar nessa manhã.